Sejam todos bem-vindos à Escola Urântia. Hoje nós temos o prazer de receber o nosso amigo Luciano, que vai nos apresentar, vai ser o nosso facilitador hoje, vai nos apresentar o documento 140, que é a ordenação dos 12. Muito obrigada, Luciano, seja bem-vindo a todos. Obrigado a vocês. Boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui compartilhando com vocês mais uma aula da Escola Urântia, né? Espero aí que meu áudio esteja bem, esteja bom. E nós, como a Lídia falou, né? Hoje nós iremos ler um pouco e comentar um pouco sobre a ordenação dos 12, documento 140, né? Onde Jesus ordena, faz a ordenação, dá também algumas orientações. Eu vou compartilhar minha tela aí com o slide, tá? Todos estão vendo? Sim. Qualquer coisa, pode perguntar, viu? Pode interromper aí, e a gente vai seguindo. Só vou diminuir aqui um instante. Então, nós estamos no módulo 4, capítulo 3, aula 7, a ordenação dos 12. Hoje nós vamos fazer a primeira parte, né, que vamos ver aí as primeiras sessões do documento, que é a sessão 1, a introdução preliminar, depois a ordenação, o sermão da ordenação, vós sois o sal da terra, e quinto, o amor paterno e o amor fraterno. A ordenação dos 12, introdução. Um pouco antes do meio-dia do domingo, 12 de janeiro do ano 27 depois de Cristo, Jesus reuniu os apóstolos para a ordenação deles como pregadores públicos do Evangelho do Reino. Aqueles 12 homens estavam esperando ser chamados a qualquer dia. E assim, nessa manhã, eles foram muito longe da margem para pescar. Quando desceu até a praia, Jesus chamou os apóstolos e o saudou primeiro a André e Pedro, que estavam pescando perto da margem. Em seguida, sinalizou para Tiago e João. E assim, de 2 a 2, ele convocou os apóstolos, né? E quando havia reunido todos os 12, seguiu com eles para as terras altas, ao norte de Cafarnaum, onde continuou a dar-lhes instruções para a ordenação formal deles. Todos os 12 apóstolos encontravam-se em silêncio. Até mesmo Pedro estava disposto a refletir. Afinal, a hora tão esperada havia chegado. E então eles, a sós, com o mestre, para participar de alguma espécie de cerimônia solene de consagração. Tópico 1, ou seção 1, introdução preliminar. Antes do serviço da ordenação formal, Jesus falou aos 12 assentados em volta dele, dizendo: Meus irmãos, chegou a hora do reino. Estais aqui comigo, isolados, porque eu vos vou apresentar ao Pai como embaixadores do reino. Alguns de vós me ouvistes falando deste reino na sinagoga, logo quando fostes chamados. Cada um de vós aprendeu mais sobre o reino do Pai depois que estivestes trabalhando comigo nas cidades, em volta do mar da Galileia. E agora eu tenho algo mais a dizer-vos a respeito deste reino. O novo reino de meu Pai está para estabelecer nos corações dos seus filhos terrenos é um domínio perene. Este governo do meu Pai nos corações dos que desejarem fazer a sua vontade divina
não, perdão. Este governo do meu Pai nos corações dos que desejarem fazer a sua divina vontade não terá fim. Eu declaro que meu Pai não é um Deus só de judeus e gentios. Muitos virão do leste e do oeste para se sentarem conosco no reino do Pai, enquanto muitos dos filhos de Abraão recusar-se-ão a aderir à nova fraternidade de prevalecimento do Espírito do Pai nos corações dos filhos dos homens. O poder deste reino não consistirá da força de exércitos, nem do poder de riquezas, mas sim da glória do Espírito Divino que virá para ensinar as mentes e governar os corações dos cidadãos renascidos do reino celeste, os filhos de Deus. Essa, a fraternidade do amor, na qual reina a retidão e cujo grito da batalha será paz na terra e boa vontade a todos os homens. Esse reino, estais a ponto de proclamar, é o desejo dos homens bons de todas as idades, a esperança de toda a terra e o cumprimento de todas as promessas sábias de todos os profetas. Para vós, filhos meus, e para todos os outros que vos seguirão neste reino, há um teste severo. Apenas a fé vos fará passar pelos seus portais. Mas deveis produzir os frutos do Espírito do meu Pai, se quiserdes continuar a ascender na vida progressiva da Irmandade Divina. Em verdade vos digo, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas antes aqueles que cumprirem a vontade do meu Pai que está no céu. Até aqui a gente vê Jesus, mais uma vez, confirmando, né, pontuando sobre essa questão do reino dos céus, né, do reino de Deus. Ele está deixando claro que este reino não é um reino material, não é um reino de governo, de um governo político, né, como muitos estavam esperando, né, e até esse momento ainda estão no coração com essa ideia, né, que Jesus vai inaugurar um novo reino político, né, para substituir o trono de Davi, né, que foi o último reinado. E aí ele torna a confirmar, né, nessa reunião preliminar, né, antes de começar a convocá-los, né, e fica claro, né, nesse momento que o reino é no coração, é na mente, é no espírito, né? É uma é uma atmosfera espiritual dentro da mente do homem, dentro do coração, né? Abraçando o caminho do bem, o caminho da justiça, o caminho do amor, e não apenas, e não o reino, né? Pela força política, pela força dos exércitos, né? Vamos continuar aqui. Qualquer coisa pode perguntar, gente. Ou também pode contribuir com alguma passagem. Sim, Hélio. Boa noite a todos. Antes de avançar, tem uma citação que me chamou a atenção. Está no 1.3, você tem como pôr de novo o ponto 3 na Sim, tela? Eu não estou vendo aqui 1.3. 1.3. Eu vou ler logo a Apareceu aí? primeira... 1.3. Logo a primeira frase fala assim: o poder deste reino não consistirá da força de exército, nem do poder de riquezas, mas, contudo, todavia, entretanto, sim da glória do Espírito Divino que virá para ensinar as mentes e governar os corações, aqui a ênfase, dos cidadãos renascidos do reino celeste.
A minha dúvida está no renascidos. Então, o que significa exatamente cidadãos renascidos do reino celeste? Olha, boa pergunta. Eu entendo que esse renascido é o mesmo que nascer de novo, né? Esse renascido é como aquela passagem de Jesus lá com Nicodemos, né? Que o homem tem que nascer de novo. Então, tem o nascimento natural e tem o renascimento, que é a parte espiritual, né? Você abrir seu coração para as coisas espirituais, né? Aceitar agora a verdade revelada sobre o Pai. Então, esse renascido do reino, para mim, é esse renascimento, este novo nascimento no espírito, né? Tirando agora aquela visão mais material do homem sobre Deus, sobre o reino de Deus e sobre o próprio Deus, e agora entrando nessa dimensão espiritual que abre mais o leque de enxergar Deus mais próximo, né? Como um pai de amor, né? E fazer valer a lei que já havia sido pregada anteriormente sobre o amor, a misericórdia, né? Então, esse renascimento vem enfatizando esses pontos. Então, eu entendo que esses renascidos é o mesmo que nascer de novo, ou seja, abrir os olhos espirituais, abraçando a verdade sobre a paternidade de Deus, né, e a irmandade humana. Você, Luciana, acredita que renascidos no reino celeste é o mesmo que renascidos do reino celeste? Sim, eu creio que tenha o mesmo sentido. Mais alguma pontuação? Podemos seguir? Roberto está com a mão levantada, né? Aélio, mais alguma Diga. pergunta? Não, obrigado, vou baixar a mão. Pronto, beleza. Roberto está com a mão levantada, Luciano. Tem mais alguém? Pode perguntar. Eu não estou vendo aqui. Só consegui ver o de Aélio aqui. O Roberto. Roberto, pode falar, Roberto. Olha, eu quero confirmar esse entendimento do Luciano. Renascido é renascido do Espírito. Eu creio que renascido no céu ou do céu é renascido do Espírito Divino. Tem uma passagem que Jesus ele fala que renascer do Espírito é se tornar consciente da presença do Espírito do Pai Celeste no nosso interior. Então, eu creio que é isso mesmo. Obrigado, Roberto, pela contribuição. Faz sentido, sim. Então, vamos continuar. Esse Qualquer coisa, espírito, só uma dúvida, por favor. sim. A glória do Espírito Divino que virá ensinar as mentes. Esse Espírito Divino foi o que veio em Pentecostes? Sim, o ajustador do Então nós pensamento. estamos, então nós estamos no o reino de Deus aqui é o reino de Deus. O reino de Deus Pode-se concluir isso, então. já está aqui. Já estava naquele momento ali, né, desse episódio, já estava acontecendo. Tem uma parte que o pessoal, os escribas, que os fariseus perguntam a Jesus, quando se dará o reino do céu, quando virá o reino de Deus? E ele fala, olha, o reino dos céus já está dentro de vós.
né? É uma realidade espiritual, é mais ou menos como o Roberto disse aí. Então, é o reconhecimento de Deus vivendo em nós. Quando a gente reconhece isso, automaticamente a gente entra neste reino, através do Espírito, né? Vendo Do Espírito dessa forma. nós não sabemos. Ô, Luciano, só uma parte aqui também. Eu fui pesquisar a versão original no inglês Ah, e o texto está dizendo assim: e governar os corações dos cidadãos renascidos deste reino celestial. Então, eu acho que fala um pouco mais, traz informação mais completa. Não deveria ter sido traduzido né, reino, do reino celeste, sim deste reino celeste. isso. Que estava sendo inaugurado naquele momento ali, né? Isso, Naqueles dias. Irmão Luciano, Essa realidade. uma outra parte aqui também, eu busquei aqui no Google, né, a diferença de do e no, né? Aí eu vi aqui, no se trata de junção em mais o, e tem sentido de noção de tempo, por exemplo, nesse dia, né? Já o do seria a junção de mais o que dá a noção de pertencimento, né? Um exemplo é todo dia tem um céu. Então, do e no é diferente mesmo. Então, como o Neemias citou aí o texto em inglês, né, o original, fica muito mais bem compreendido, né, essa questão que o Aélio levantou aí, ok? Fica melhor, né? Fica melhor. Deste reino. Qual reino? O que ele está apresentando aos discípulos. Um reino espiritual que vai reinar nos corações, né? Vamos continuar. Qualquer coisa pode interromper aí. Nós paramos. Deixa eu ver. Bom, esse aqui. A vossa mensagem para o mundo será: buscai primeiro o reino de Deus e a sua retidão, e ao chegardes a tanto, todas as outras coisas essenciais para a sobrevivência eterna vos serão asseguradas por acréscimo. E agora eu deixo claro para vós que o reino do meu Pai não virá como uma aparência exterior de poder, nem com uma demonstração pouco inusitada. Nada de alarde, né? Nada de neons. E pois não deveis sair para, perdão, virá com uma aparência exterior de poder, nem como uma demonstração pouco inusitada. E pois não deveis sair para proclamar o reino dizendo: ele é aqui ou é lá, pois tal reino que pregais é Deus dentro de vós. Aquele que quiser ser grande no reino do meu Pai, deve tornar-se um ministro para todos. E aquele que quiser ser o primeiro no vosso meio, que se torne o servidor dos irmãos. E quando fordes recebido realmente como cidadãos no reino celeste, não mais sereis servos, sereis filhos do Deus vivo. E assim progredirá esse reino no mundo até quebrar todas as barreiras e levar os homens todos a conhecerem meu Pai e acreditarem na verdade salvadora que eu vim declarar. E agora mesmo o reino está ao alcance das mãos, e alguns de vós não morrereis sem terdes visto o reino de Deus surgir em grande poder. Então, mais uma vez confirmando o que nós falamos um pouco anteriormente, né, a respeito do que é o reino onde ele está, né? Então, o reino não é um local físico, né? Como a mulher samaritana naquela conversa com Jesus, né? Ela estava ali ansiosa, talvez preocupada, interessada em saber realmente qual era o lugar oficial que se poderia adorar a Deus, servir a Deus. E Jesus responde que não era nem Jerusalém no templo, nem tampouco ali nas proximidades do Monte Gerizim,
né, nos altares de adoração, que se deveria adorar a Deus ou servir a Deus, né? Mas seria de forma espiritual, uma sinceridade, né? Um compromisso íntimo, uma experiência pessoal e íntima do indivíduo para com Deus, né? Que é, de fato, este reino de Deus dentro do homem. E os que E o que os vossos olhos agora contemplam, esse pequeno começo de 12 homens comuns, multiplicar-se-á e crescerá, até que finalmente toda a terra seja preenchida de louvor a meu Pai. E não será assim, tanto pelas palavras que disserdes, quanto pelas vidas que viverdes, que os homens saberão que vós tereis estado comigo e que tereis aprendido sobre as realidades do reino. E se bem que eu não queira depositar cargas pesadas nas vossas mentes, eu deverei colocar sobre as vossas almas a responsabilidade solene de me representarem para o mundo, quando, em breve, eu vos deixar, do mesmo modo como eu agora represento o meu Pai, nesta vida que estou vivendo na carne. E quando terminou de falar, ele levantou-se. Só um instante. Antes da gente passar para o próximo, eu quero fazer aqui só uma fixação dessa primeira sessão, né, desse primeiro tópico. Vou pontuar aqui. Primeiro ponto que quero chamar para a gente fixar um pouco, né? O reino de Deus seria fundado nos corações dos que fazem a vontade divina, né? É um governo espiritual e eterno. O reino não seria exclusivo para os judeus nem gentios, né? Esse é aberto para todos que aceitassem a vontade de Deus, independente de origem, né? De raça, de qualquer coisa. Depois, o reino não seria baseado na força militar, nem riqueza material. Ele é um poder espiritual divino, né, que vai guiar os corações e as mentes humanas. Depois, para fixar, a gente viu que a essência do reino seria uma irmandade fundamentada no amor, com a mensagem de paz na terra para os homens de boa vontade, né, todos os homens. Ainda, sobre o caminho para o reino é pela fé. A fé é necessária para entrar no reino e os frutos do Espírito devem ser manifestados, né, para que haja a progressão espiritual de cada um que entre nesse reino, que abraça esse reino. Depois, nós vemos que a principal mensagem é buscar o reino de Deus e a sua retidão, como promessa, né, e com as promessas de receber as necessidades eternas, complemento, né, da caminhada. Sobre o serviço, né, também, no reino, a grandeza vem através do serviço ao outro, né, quem desejar ser o maior deve servir os demais irmãos. Depois, Jesus designa aos apóstolos a tarefa de representá-lo ao mundo, como ele também representou o Pai até aquele momento ali, né? E, por último, o reino começaria pequeno, apenas com aqueles 12 homens ali, naquele dia 27 de janeiro, né? E que depois se espalharia pelo mundo, e cá estamos nós. Vamos voltar para o próximo tópico. Se alguém suspendeu a mão, não vi se tem alguém aí querendo falar. O Hélio levantou a mão. Sim, Aélio. Podia pôr, por favor, o 1.7, o 7? 7. Aqui?
Este. Então, logo no começo do parágrafo, Jesus está fazendo uma profecia que nós, 2000 anos depois, quase 2000 anos depois, podemos testemunhar como verdadeiro. De fato, aqueles 12 se multiplicaram. Mas a minha pergunta tem a ver com a segunda frase, vou lê-la. E não será assim tanto pelas palavras que disserdes, quanto pelas vidas que viverdes, que os homens saberão que tereis deixado comigo. A minha pergunta: a nossa geração e as gerações que nos antecederam se tornaram cristãos pela palavra dos apóstolos, pelos milagres e curas de Jesus? Qual é o seu entendimento? Grato. Você pode refazer a pergunta? A minha pergunta tem a ver com essa frase que está A no segunda 1.0. parte. A frase que diz assim: e não será assim tanto pelas palavras, aí ele dá o foco nas palavras, que tem a ver com os ensinamentos de Jesus, que disserdes pelas quanto, e aí o outro lado, pelas vidas que viverdes. Então, Jesus está dizendo, o que você falar vale menos do que o teu exemplo. Aí a minha pergunta, a nossa geração atual de cristãos e todos aqueles que nos antecederam nesses 2000 anos, no seu entendimento, confirma o que Jesus disse, tem a ver com o exemplo dos apóstolos, tem a ver com os milagres que ele realizou, tem a ver com as curas que ele fez, tem a ver com a experiência e a ação missionária dele, ou o que está no texto, você confirma como verdade ou você tem dúvidas? Eu confirmo como verdade, né? Apesar que também é um misto de cada coisa que você disse, né? Na história da cristandade, mas eu acredito nessa declaração de Jesus, entendeu? Eu creio que sim. E é um misto de tudo isso aí, mas eu acredito que não é só palavras, né? E nem pela vida, mas, na verdade, deve ser daquilo que Jesus falou, né? A questão da sinceridade. Tem que ter uma sinceridade, mesmo que não é só minhas palavras que vai convencer as pessoas ou dizer que eu sou dele, e também não, talvez não seja a forma que eu viva, mas é a minha sinceridade mesmo, que as pessoas depois vão notar que realmente eu sou um seguidor, né? É o amor que eu vou ter pelo outro, é a forma que eu vou lidar com o outro, me relacionar com o outro, assim como Jesus se relacionou com todas as pessoas, tem muito a ver com isso, eu acredito. E o que ele falou faz sentido. Podemos seguir? Sim. Vamos seguir. A ordenação. Jesus agora instruía aos 12, né? Os 12 mortais, o que haviam ouvido naquele momento, ali naquele prelúdio ali, na declaração a respeito do reino. E aí ele pede que todos se ajoelhem ali em volta dele, e então o mestre coloca suas mãos na cabeça de cada um dos apóstolos, né? Começando por Judas Iscariote, interessante isso, né? E terminando por André. Depois de abençoá-los, aí Jesus estendeu as suas mãos e orou ao Pai por eles, dizendo: Meu Pai, agora eu te trago, desculpa, vou repetir. Meu Pai, agora eu te trago estes homens, meus mensageiros. Eu escolhi estes 12, dentre os nossos filhos da terra, para que saiam e me representem como eu vim representar-te. Ama a eles e esteja com eles como tu me amastes e estiveste comigo. E agora, meu Pai, dá sabedoria a esses homens, pois eu coloco todos os assuntos do reino que virá nas mãos deles. E eu gostaria, se for da tua vontade,
que permaneça na terra, de permanecer na terra por um tempo para ajudá-los nos seus trabalhos para o reino. E novamente, meu Pai, agradeço a Ti por ter estes homens e os confio à Tua guarda enquanto eu vou terminar o trabalho que encarregastes de fazer. Quando Jesus terminou de orar, os apóstolos permaneceram quietos, inclinados em reverência, cada um deles no seu lugar. Muitos minutos se passaram antes até mesmo que Pedro ousasse levantar os olhos no intuito de olhar para o mestre. Um a um, abraçaram Jesus. Mas nenhum daqueles homens disse palavra. Um grande silêncio penetrou o local, enquanto uma hoste de seres celestes contemplava esta cena solene e sagrada. O Criador de um universo colocando os assuntos da Irmandade Divina nas mãos divina dos homens sob a condução de mentes humanas. Acho que nesse momento aqui, né, que Jesus coloca a mão sobre cada um, abençoando, talvez dizendo algumas palavras pessoais. Depois ele faz a oração ao Pai para esses 12 apóstolos, né, 12 homens. Eu acho que a emoção desse pessoal, desses 12 homens, acho que foi muito grande. A expectativa também, acho que estava muito grande nos seus corações ali, né? E acabou gerando, né, esse silêncio no ambiente onde eles estavam, né? Eu acho que eles ficaram muito emocionados por estar ali, né, recebendo aquela bênção de Jesus para que eles pudessem ser ali os seus representantes, voltando aí, vamos fazer uma pequena fixação ainda desse tópico. Eu marquei aí quatro pontos que achei interessante para a gente fixar, que é sobre a confiança e responsabilidade, né? Porque Jesus confiou, né? Jesus confia aos apóstolos a responsabilidade de conduzir o reino na terra, né? Transferindo para eles essa missão de representá-lo. Até os anjos ficaram meio cismados, né? Parece. Depois, Jesus expressa o desejo, se for da vontade do Pai, né, para ele continuar ainda por um tempo aqui na Terra, para que ele pudesse ainda dar algumas orientações e ajudá-los. E vem a questão da oração, né, que ele faz essa oração bem solene, bem íntima, pedindo essas coisas ao Pai. E esse ponto que eu falei dos seres celestiais, né, que ficaram meio cismados, né, os seres celestes assistiram aquele evento, né, destacando a importância da família cósmica, né, da irmandade cósmica espiritual de Jesus naquele ato, confiando a meros mortais, né, os assuntos do reino, né, da irmandade dos homens aqui em Urântia. Vou voltar aqui. Bom, Luciano, Oi. a minha dúvida, Jesus confiou mesmo a esses 12 a condução do reino, né? A inicialização do reino de Deus na Terra através dos 12. Mas será que, de fato, eles estavam prontos mesmo para essa empreitada? Porque logo à frente, né, começaram a ter problemas, e lá quase no ápice, um traiu, né, o outro negou, né? Será que estavam prontos mesmo? É só uma dúvida para a gente pensar. Olha, na minha opinião, eu acho que nesse momento aí, eu acho que eles estavam mais empolgados do que prontos, né? A gente vai ver mais tarde que eles começam a fazer mais perguntas sobre esse reino, né? Então, eu acho que eles não estavam preparados. Jesus confiava
na potencialidade de cada um, que ele conhecia todos, né? Mas individualmente, ou seja, eu acho que eles não estavam 100% preparados. Acho que ninguém está, né, para uma missão de cunho espiritual tão grande, apesar deles ainda não entender que o reino ainda, mesmo Jesus falando que era um reino espiritual, mas ainda estava lá nos seus coraçõezinhos, lá no fundo, a esperança do renovo político, da renovação da nação, né? Então, mas acho que não, eles estavam mais empolgados do que preparados. Aí, ao decorrer do tempo, é que eles vão pegando o jeito aí e vão entendendo aos poucos, de cada um de seu jeito, de sua forma, essa questão. Sim, a Ellen. Eu levantei a mão antes da colocação do Fernando. Eu destaquei. Podia pôr na tela, por favor? Aí fica mais fácil É porque eu me explicar. você quer o É o anterior? 3. O 3. Isso. A última parte foi exatamente o que o Fernando trouxe agora. Eu vou ler. O Criador do universo, colocando os assuntos da Irmandade Divina dos homens sob a condução de mentes humanas. Vale dizer que nós estamos falando da ordenação. Então, colocar sob da impressão de uma delegação. E, assim mesmo, um assunto do universo local inteiro estava sendo delegado, apenas um assunto exclusivo e tão somente de Urântia. Essa é a minha pergunta. Eu entendo, Hélio, que esse assunto é o próprio reino do céu. Estava sendo ali apresentado a eles o que esse reino. Então, o assunto é esse. Esse reino envolve, sim, a irmandade divina. É porque estamos todos ligados ao Pai, né? Então, essa irmandade divina dos homens é o próprio reino, né? O que é o reino do céu? Resumindo, né? É a paternidade de Deus e a irmandade humana. Esse é o assunto que Jesus estava colocando na responsabilidade deles, que deviam sair para levar essa revelação, essa verdade, né, para as pessoas, para que as pessoas pudessem colocar na prática. Então, esse assunto da irmandade, né, do universo, é isso aí, é o próprio reino, é um assunto específico mesmo. Ok? Mais alguma dúvida ou algum complemento? Vamos adiante. O sermão da ordenação. E então Jesus tomou a palavra e disse: Agora, portanto, que sois embaixadores do reino do meu Pai, vos convertestes numa classe de homens distinta e separada de todos os outros homens da terra. Não sois apenas homens entre homens, mas sois como os cidadãos esclarecidos de uma nova terra celeste ou de um novo mundo celeste. Entre as criaturas ignorantes deste mundo escuro, não basta viveres como se estivereis diante deste momento, mas, doravante, deveis viver como aqueles que provaram as glórias de uma vida melhor e que foram enviados de volta para a terra, como embaixadores do soberano daquele mundo novo, melhor. Do instrutor é esperado mais do que do aluno. Do dono é exigido mais do que o servo. Dos cidadãos do reino celeste é exigido mais do que dos cidadãos do governo terrestre. Algumas coisas que eu vos direi podem parecer difíceis, mas vós escolhestes representar-me no mundo, como eu agora represento o Pai, e como agentes meus na terra, sereis obrigados a comportar-vos segundo os ensinamentos e práticas que refletem os meus ideais de vida mortal para os mundos do espaço, e aos quais eu dou o exemplo da minha vida terrestre, revelando o Pai que está nos céus. Bonita, né, essa declaração. Então, o reino é pela fé, está em nós, mas há responsabilidade, né? Temos que ser
somos diferenciados. Se abraçamos este reino, temos que ser diferenciados dos demais homens, não por questão de acepção de pessoas, classe superior, tal, não. É questão de mudança, novamente, né? Um novo pensar, né? Um novo olhar das coisas. Agora tem que pensar diferente. Então, você que agora é um cidadão do reino, nós temos que temos que viver acima da média do que os cidadãos do governo terrestre. Então, temos que ser melhor. É como aquela passagem de Jesus que ele fala que ele diz que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, né, está perdendo tempo, tem que superar. Por quê? Porque esses homens receberam uma revelação divina sobre Deus, sobre as coisas do universo. E agora tem que pôr na prática, tem que realmente seguir as práticas e os ensinamentos desse reino que o próprio Jesus experimentou e experienciou na Terra, né? Através da sua vida. Fernando, não sei se você é o primeiro, mas apareceu aqui. Fernando, pode falar. Esse sereis obrigados, o irmão pode voltar aí aqui embaixo, né? Sereis obrigados a comportar segundo os ensinamentos e práticas, né? Então, esse obrigados aí seria só aos discípulos 12 ou seriam todos os que chegassem a conhecer os ensinamentos e repassá-los? Essa obrigação aí que Jesus então coloca aí na ênfase, né, sereis obrigados, diz respeito apenas aos 12 ou a todos os seguidores posteriores, na sua opinião? Na minha opinião, é para todos, né? A partir dos 12, que são os primeiros, são os pioneiros, e aí, conforme eles vão ensinando, né, isso aí, vivendo isso, é que as demais pessoas também vão entendendo que é necessário viver dessa maneira, viver segundo, né, os ensinamentos e as práticas do reino. Então, essa mensagem original, claro, é para os discípulos, mas se expande para todos aqueles que abraçarem o reino, porque todos que abraçarem o reino vão se tornar embaixadores do reino de Deus, vão representar Jesus. Nós somos representantes de Jesus. Então, continua valendo, é para todos, todos, todos. Seguindo. Assim vos envio ao mundo para proclamardes a liberdade a todos que estiverem no cativeiro espiritual, para júbilo dos prisioneiros do medo e para curardes os doentes de acordo com a vontade do meu Pai nos céus. Quando virdes os meus filhos em angústia, falai a eles, encorajando-os, dizendo: Felizes sejam os pobres em espírito, os humildes, pois deles são os tesouros do reino do céu. Felizes sejam aqueles que têm fome e sede de retidão, pois serão saciados. Felizes sejam os mansos, pois herdarão a terra. Felizes sejam os puros de coração, pois verão a Deus. E deste mesmo modo, ireis falar aos meus filhos, com estas mesmas palavras de conforto espiritual e de promessa. Felizes sejam aqueles que pranteiam, pois serão confortados. Felizes sejam os que choram, pois receberão o espírito de júbilo. Felizes sejam os misericordiosos, pois receberão misericórdia. Felizes sejam os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Felizes são os que forem perseguidos em nome da retidão, pois deles é o reino do céu. Sede felizes quando os homens vos insultarem e vos perseguirem, e contra vós lançarem falsamente todas as formas de mal. Jubilai em plena alegria, pois grande é a vossa recompensa nos céus. Meus irmãos, eu vos envio, pois, ao mundo, e sois o sal da terra, sal com sabor de salvação. E, entretanto, se esse sal perder o sabor, como é que se salgará? E de nada servirá mais,
a menos que seja para ser jogado fora e pisoteado pelos homens. Sim, Fernando. Esse felizes sejam, olha, foi traduzido por bem-aventurado, né? Bem-aventurado. Bem-aventuranças, né? Mas o original é felizes sejam ou bem-aventurados? Em português, foi bem, foi colocado nessas palavras em inglês, que eu não me lembro ainda de ter lido em inglês, né, esses textos, ou foram originalmente escritos em bem-aventurados? Como é que seria aí Eu não, a... le- eu não lembro como está no inglês, não pesquisei, mas Neemias, se tiver essa informação, ou outra pessoa pode falar, para ajudar nosso irmão. Happy are they. Happy é felizes, né? Felizes, felizes são. Felizes sejam. É assim. Happy are they who are. Obrigado, Neemias. Que significa a mesma coisa, né? Bem-aventurados são felizes, né? Tem também aquele outro, as beatitudes também tem o mesmo sentido, né? De bem-aventuranças, de felicidade. Então, o caminho é esse, viu? Ser feliz, Fernando. Gratidão. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade plantada em uma colina não pode ficar escondida. E os homens não acendem uma vela para escondê-la, mas em um candeeiro para que dê luz a todos que estão na casa. Que a vossa luz brilhe assim diante dos homens, para que eles possam ver vossas boas obras e para que sejam levados a glorificar o vosso Pai que está no céu. Essas questões, né, de ser luz do mundo, né, sal da terra, tudo isso está dentro daquela questão que somos obrigados a praticar os ensinamentos, para que as pessoas vejam a esperança, que há esperança de mudança para cada ser humano. Então, por isso que ele está reforçando aqui, né, que se você é luz, você tem que brilhar. Como é que você é luz e fica debaixo, se esconde debaixo de um cobertor, de um buraco? Essa luz não vai servir para ninguém. Ela pode até se apagar em torno de si própria. Mas temos que fazer brilhar. Se somos luz e se somos sal, temos que fazer valer essas qualidades. Seguindo, no 14. Eu vos envio ao mundo para que me representeis e sejais os embaixadores do reino do meu Pai. E quando sairdes para proclamar as boas novas, confiai no Pai, de quem sois mensageiros. Não resistais à injustiça com a força, nem coloqueis a vossa confiança no braço da carne. Se o vosso semelhante bater na vossa face direita, dai-lhe também a outra. Estais dispostos a sofrer de injustiças mais do que fazer cumprir a lei entre vós. Na bondade e na misericórdia, ministrai a todos que estão na infelicidade e na necessidade. É um caminho estreito, mas é possível, né? Ele continua dizendo ainda, viu? Aqui ainda são as orientações para os embaixadores, que se estende a todos nós. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, abençoai aqueles que vos amaldiçoam, e orai por aqueles que se servem de vós com desprezo. E tratai aos homens do mesmo modo que acreditais que eu os trataria. O vosso Pai nos céus faz o sol brilhar sobre os maus, tanto quanto sobre os bons. Do mesmo modo, ele envia a chuva ao justo e ao injusto. Vós sois os filhos de Deus. E mesmo ainda mais, sois agora os embaixadores do reino do meu Pai. Sede misericordiosos, como Deus é misericordioso. E no futuro eterno do reino, vós sereis perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito.
É didático isso aqui, né? Mas qualquer dúvida, viu, pode... Tendes a missão de salvar os homens, não de julgá-los. Ao final, a vossa vida terrena, todos deveis esperar misericórdia. E, pois, peço-vos que, durante a vossa vida mortal, demonstrais misericórdia para com todos os vossos irmãos na carne. Não cometais o erro de tentar tirar um cisco do olho do vosso irmão, quando há uma trave dentro dos vossos próprios olhos. Tendo primeiro retirado a trave do vosso próprio olho, vós podeis ver melhor para tirar o cisco do olho do irmão. Discernir a verdade com clareza. Vivei a vida de retidão com destemor, e desse modo sereis apóstolos e embaixadores do meu Pai. Por visto que foi dito, se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Se quiserdes guiar outros ao reino, deveis vós próprios caminhar na luz clara da verdade viva. Para com todos os assuntos do reino, eu vos exorto a demonstrar um julgamento justo e uma sabedoria aguçada. Não apresenteis aos cães aquilo que é sagrado, nem jogueis as vossas pérolas aos porcos, pois eles pisarão nas vossas gemas e voltar-se-ão contra vós. Eu vos previno dos falsos profetas, que virão a vós e em peles de ovelhas, enquanto por dentro são lobos devoradores. Pelos frutos vós os conhecereis. Os homens colhem uvas dos espinhais ou figos dos cardos? E ainda assim, toda boa árvore dá bons frutos, mas a árvore corrupta dá um fruto malévolo. Uma boa árvore não pode produzir frutos maus, nem pode uma árvore corrupta produzir bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é logo derrubada e jogada ao fogo. Para se ganhar a entrada no reino do céu, é o motivo que conta. Meu Pai olha dentro dos corações dos homens e julga-os pelas suas aspirações interiores e as suas intenções sinceras, né? É aquela questão que a entrada as portas do reino do céu, que sinceridade, sinceridade e sinceridade mais ainda. E aí ele continua, que no grande dia do julgamento do reino, muitos dirão, não professamos o vosso nome, e pelo vosso nome não fizemos obras maravilhosas, contudo, serei obrigado a dizer-lhes, nunca vos conheci, afastai de mim, vós que sois falsos instrutores. E todo aquele que ouve essa instrução e sinceramente executa a sua missão de me representar diante dos homens, do mesmo modo, como eu representei o Pai para vós, terá uma entrada ampla no meu serviço e no reino do Pai Celeste. É a questão de ser, né, verdadeiros, né? Da gente pregar, levar a verdade mesmo. E não se aproveitar da verdade com outros fins, né? E deixando de fazer o que deveria ser feito, ajudar o irmão que está perdido, que está nas trevas ou em algum tipo de necessidade. No 21, nunca antes os apóstolos tinham ouvido Jesus falar desse modo, pois ele falou-lhes com quem tem autoridade suprema. Eles retornaram da montanha por volta do pôr do sol, mas nenhum daqueles homens, fez pergunta alguma a Jesus. Não tem como fazer, né? Diante de tanta informação, instrução e uma revelação que o caminho do reino, por ser fácil acesso, na questão de você entrar, mas de você prosseguir era complicado, é caminho estreito, mas que tinha uma recompensa para isso, né? Quem for até o fim, a recompensa lá no céu mesmo, lá no reino mesmo, está lá aguardando todos aqueles que persistiram até o fim.
Alguma pergunta, alguma observação? Então, vamos fixar rapidinho. Então, nesse tópico sobre o sermão da ordenação, sobre a questão da responsabilidade, né? Eles devem, os apóstolos, ou todos que seguirem o reino, deveriam viver como representantes de um reino celestial, né? Se guiando pelos ideais de Jesus, né? E de Deus. Jesus menciona várias bem-aventuranças, exaltando os pobres de espírito, os misericordiosos, os pacificadores e outros exemplos que seguem, né, na questão das bem-aventuranças. Jesus também destaca a questão do amor, né, que Jesus ensinava, orientava que amasse o inimigo, que abençoasse as pessoas que nos amaldiçoassem, né, demonstrasse misericórdia, né, que a gente não julgasse como um juiz, mas que a gente tivesse piedade e misericórdia daquelas pessoas que nos faria algum tipo de dano. Sobre a instrução, né, os apóstolos não deveriam julgar, como eu falei, deveriam trabalhar a misericórdia, deveriam trabalhar a questão da sabedoria, saber lidar, ter discernimento das coisas, da verdade, especialmente, e também que a bondade, né, e a intenção sincera são essenciais para serem reconhecidos por Deus no julgamento final. O que vale é o fruto. Que árvore você está se demonstrando? Você é uma árvore que dá bons ou maus frutos? Então, Deus vai julgar através disso, dos seus bons frutos ou maus frutos. A questão da intenção, o que está no coração. Deus vai fazer esse julgamento dessa forma, né? Vamos continuar. Acho que o Aélio está de mão levantada. Tá? Sim, pois não, Hélio. Então, Luciano, esse capítulo, tópico, tem 21 parágrafos, então é bastante extenso. Mas vários desses parágrafos me chamam a atenção, porque ora Jesus chama seus apóstolos de filhos, ora os chama de irmãos. Nós sabemos bem que Micael é o soberano absoluto depois dessa sétima outorga e que ele foi o criador de toda a humanidade do seu universo local. Ainda que a gente o veja como irmão, a exemplo de nós mesmos, que somos irmãos, somos filhos, enfim, ele é mais pai do que irmão. Então, o que prevalece efetivamente no cristianismo? O fato dele ser o criador e pai de todos nós, ou o fato dele ter vindo a Urântia e servido como irmão? Eu já queria também colocar uma outra questão. Em vários pontos do livro de Urântia, há uma controvérsia justificável, no meu entendimento, dando conta que filho de Deus nós somos em potencial, não em realidade. E aqui, nesses 21, especialmente o 10, tem como pôr o 10, o parágrafo 10 na tela, por favor? Esse eu quero destacar, entre os demais. O 10, 3.10. 3.10 ou 3 É o ponto... 10. Eu estava vendo o tópico 3, o parágrafo 10. Já está? É porque ele tá aqui, ó, tá vendo? Tá dentro do 7 até o 11. Então, o Veja se é um desses 3.10. aí. Vamos lá. O 10, eu vou ler. Aspas Leia, por para favor. Jesus. Aspas para Jesus. Felizes sejam os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. A conjugação do verbo é no futuro. Mas nós podemos, por extensão, entender que esse futuro pode ser agora, para aqueles que têm essa virtude de pacificador, já pode desde já ser chamado filho de Deus, não precisa se tornar espírito para tal. Qual é o seu entendimento? Obrigado. Eu vou responder pela essa segunda.
Sim, o reino de Deus é algo instantâneo, é pela fé. Então, se é pela fé, há aí o que? Um potencial, né? Então, a gente já pode se considerar, entre aspas, né? Porque felizes sejam os pacificadores. Se está dizendo que existe a possibilidade de ser pacificador e quem o é feliz e será considerado como filhos de Deus, é uma realidade espiritual. Aí vai entrar a questão da fé. Nós somos filhos de Deus em potencial porque é pela fé, porque ainda somos seres materiais, estamos ainda, né, nos preparando para um dia nos tornarmos verdadeiros espíritos, depois da fusão, que chegarmos lá diante do Pai, aí sim seremos filhos de Deus, porque somos espíritos. Mas no momento somos apenas seres materiais com uma alma, né, uma alma de valor moroncial, mas não somos espírito. Temos um espírito a nos guiar, a nos orientar. Mas sim, já podemos trabalhar essas coisas, podemos ser misericordiosos, pacificadores, e automaticamente, sim, pela fé, somos filhos de Deus. Filhos de Deus em potencial. Tá? A outra pergunta é sobre a questão de Jesus, ora nos chamar de filhos, ora nos chamar de irmãos, né? Isso é devido à sua dualidade, né? Filho do homem, filho de Deus. O cristianismo hoje foca mais na parte do filho de Deus, né? Então, a questão da relação fica mais como Deus, Jesus como Deus, né? A gente não tem esse ponto de chamar Cristo de irmão, é difícil. A gente chama como Senhor, como Deus, mas o livro de Urântia nos dá essas duas aberturas que nós temos, essas duas bênçãos, né? De sermos considerados seus irmãos, porque ele esteve entre nós, o Verbo encarnado, e também como seus filhos. Por quê? Porque de fato somos filhos, porque ele é nosso Criador. Então eu entendo por aí, Aélio. Não sei se ficou legal a minha resposta. Podemos seguir? Lília, temos meia hora, né, Lília? Então vamos daqui a pouco concluir. Sim. É até 9h30, certo? Sim, depois vem as perguntas também, os comentários, né? Então, vou ver se a gente Se consegue dar houverem. uma adiantada aqui. Então, vós sois o sal da terra. O chamado Sermão da Montanha não é o Evangelho de Jesus. Ele contém muitos dos ensinamentos úteis, mas foi feito como instrução da ordenação de Jesus aos 12 apóstolos, né? Então, foi a missão pessoal do Mestre para aqueles que iriam pregar o Evangelho. Então, o Sermão do Monte não foi para as multidões que, outrora, né, os ouvia ali, né, o ouvia quando ele tinha essas mensagens, né? Fica claro nos evangelhos da Bíblia que aquele Sermão do Monte foi para as multidões, mas aqui vemos que não, que foi uma instrução para os 12, né? Uma preparação para eles. Vós sois o sal da terra, que tem sabor de salvação. E se esse sal perder o seu sabor, com o que se salgará, né? Como se salgará? Não mais será bom para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisoteado pelos homens. Aí o revelador abre aqui, né? E diz que na época de Jesus o sal era algo precioso, né? Servia como moeda de troca e tinha grande valor, não só na culinária, mas como também na parte comercial, por ser, né, um vegetal, digamos assim, não sei se sal ainda como vegetal, um mineral, perdão. É um mineral de grande importância para a alimentação, né, para dar sabor e também para conservar os alimentos. E mais tarde acabou sendo tirando a palavra salário do sal devido ao seu valor comercial, né? E a luz do mundo? Vós sois a luz do mundo. Uma cidade plantada numa colina não pode esconder-se. É aquela questão, né?
da gente estar atento. Se é luz, então faça valer a sua luz. Se é sal, faça valer as suas propriedades de sal. Quais são? Dá sabor, né? Dá o sentido e também conservar, né? Trazer alegria. O sal também traz alegria, né? Na alimentação, você comer uma comida sem sal, não tem o mesmo sabor que o sal. Então, é por isso que ele fala, é um sal com sabor de salvação, que traga alegria, gozo, esperança. Ainda que a luz dissipe as trevas, ela também pode cegar, a ponto de confundir e frustrar. Aí somos exortados a fazer a nossa luz brilhar de um modo tal que os nossos semelhantes sejam guiados aos novos e bons caminhos da vida elevada. A luz deveria brilhar assim, não para atrair atenção para nós próprios, né? A questão aí da gente ter essa atenção. Até mesmo a vossa atividade de vocação pode ser utilizada como um refletor eficaz para a disseminação de luz. Então, temos que refletir e não sermos ponto de atração. Pelo contrário, vamos refletir a luz de Deus, de Jesus. Não vamos ofuscá-la com o nosso orgulho, nossa vaidade, ou qualquer outra coisa que atrapalhe. Os caracteres fortes não se formam por não fazerem absolutamente o mal, mas muito mais por fazerem de fato o bem. A ausência do egoísmo é uma insígnia de grandeza humana. Os níveis mais elevados de autorrealização são alcançados pela adoração e o serviço. A pessoa feliz e eficaz é motivada não pelo medo de fazer, não pelo medo de fazer o errado, mas pelo amor de fazer o certo, né? Então, a gente não deve focar no erro, mas sim focar no acertar, de fazer o certo, fazer o bom. Existe o erro, existe o problema? Existe. Mas por que focar no problema ou no erro? Por que não focar na possibilidade de acertar? Né? Mais ou menos isso que eu entendi. E aí vem a questão dos frutos, né? Pelos frutos vós os conhecereis. Ainda na questão dos falsos mestres, né? Falsos ensinadores, falsos embaixadores. Então, todas essas orientações é para evitar esses problemas, né, com os embaixadores, que a gente não caia, a gente não falhe na missão. A personalidade é basicamente imutável. O que muda, cresce, e o caráter é o caráter moral. Ou seja, o que muda e cresce é o caráter moral. A personalidade é imutável, basicamente. O erro maior das religiões modernas é o negativismo. A árvore, a árvore que não dá frutos é derrubada e jogada ao fogo. O valor moral não pode originar-se apenas da repressão e na obediência à injunção que prega o não farás. O medo e a vergonha são motivações sem valor para a vivência religiosa. A religião é válida apenas quando revela a paternidade e realça a irmandade dos homens. Depois eu vou passar as fixações, que a gente vai fazer um pequeno resumo desses textos grandes que nós estamos vendo agora. Uma filosofia eficaz de vida é formada pela combinação de discernimento cósmico com todas as reações emocionais ao ambiente social e econômico. Lembrai-vos, conquanto os impulsos hereditários não possam ser modificados fundamentalmente, as respostas emocionais a tais impulsos podem ser mudadas. A natureza moral pode, portanto, ser modificada. O caráter pode ser melhorado. Ou seja, temos que ter o cuidado com os nossos impulsos, né? Da natureza humana mesmo, falha, para que a gente tenha clareza mental para poder trilhar de forma mais coerente com os ensinamentos do mestre. O caráter forte, as respostas emocionais.
emocionais são integradas e coordenadas, e assim é produzida uma personalidade unificada. Uma unificação deficiente, perdão, enfraquece a natureza moral e engendra a infelicidade. Sem uma meta digna, a vida fica desinteressante, torna-se inútil e resulta em muita infelicidade. O discurso de Jesus para a ordenação dos 12 constitui uma filosofia de mestria da vida. Jesus recomendou aos seus seguidores exercerem a fé experiencial. Ele exortou-os a não dependerem de meros consentimentos intelectuais, nem de uma credulidade ordinária, nem da autoridade estabelecida. A educação deveria ser uma técnica de aprendizado. É importante a educação, né? Para que a gente saiba lidar com várias situações, especialmente com nós mesmos. A felicidade é o todo resultante dessas técnicas mais elevadas para obter satisfação emocional. A felicidade depende pouco do ambiente, embora os locais agradáveis possam contribuir grandemente por ela. Todo mortal anseia realmente por ser uma pessoa completa, por ser perfeito, como o Pai do céu é perfeito. E realizar isso se torna possível porque, em última análise, o universo é verdadeiramente paterno. Então, esses problemas com o nosso emocional, né, com o nosso caráter, tem que ser bem cuidado, bem observado. Temos que nos educar para isso. Como ele falou aqui, né, no 9, que a ordenação de Jesus constituía uma filosofia de mestria, ou seja, controlar nossa vida, educar nossa vida, modificá-la, né? Para que a gente também possa exercer melhor a nossa missão e também ser essa luz, esse farol para as pessoas, né? Que as pessoas vejam que tem esperança, que as pessoas podem ser melhoradas. Antes da gente terminar isso aqui, o quinto, deixa eu passar rapidinho aqui só os pontos principais que eu marquei aqui para a gente. Só para repassar, porque foi um texto muito longo e requer também um tempo maior para a gente pontuar cada parágrafo, né? Vocês viram que tem coisas muito interessantes ali, que requer tempo. É mais uma aula só para aquilo ali, né? Então, nesse texto, a gente viu o quê? Sobre a questão sobre essa questão da gente ser sal, né? Então, ele pontuou que o sal na terra, os apóstolos são comparados ao sal, um elemento precioso, né? Para que possam dar sabor espiritual e revelar sua utilidade no mundo. A luz também. Jesus compara os apóstolos à luz que deve iluminar o mundo, orientando os outros com suas boas obras, sem buscar reconhecimento pessoal, né? Não deixar os holofotes para nós, mas a gente deve refletir Jesus às pessoas, ao mundo. Depois temos fazer o bem, no caso, né? O verdadeiro caráter moral se desenvolve ao fazer o bem, né? Motivado pelo amor, não pelo medo, mas pelo amor. Não o medo de errar, mas a coragem, a motivação para acertar. A crítica sobre essa questão do negativismo religioso, né? Jesus critica as religiões focadas em proibições e repressões, promovendo uma vivência baseada na revelação da paternidade de Deus e na irmandade humana. Ou seja, ao invés de focarmos nas proibições da religião, nas repressões, a gente deve focar no Pai, na paternidade e na irmandade humana. E se a gente focar só naquela parte negativa, a gente deixa até de fazer o que é certo. Porque a gente fica tão preocupado em não errar, que a gente foca o não errar, mas também acaba não praticando o bem, né? Não abre espaço para a gente ter uma vida mais altruísta, né? O caráter sobre moral e felicidade, né? O caráter moral pode ser moldado
E a felicidade surge dessa unificação das emoções, né? E da busca por uma vida com propósito. A questão da fé experiencial que Jesus queria que os discípulos tivessem e todos os outros seguidores, né? Jesus exorta aos apóstolos a viverem uma fé baseada na experiência, não apenas em crenças intelectuais ou tradições estabelecidas, né? Aí entra a questão das religiões, né, institucionais, da religião evolucionária, enfim. E, por último, o desejo pela perfeição, né? Todos os mortais, todos nós buscamos a plenitude ou a completude da perfeição, né? E ser semelhante a Deus. Podemos seguir? Tem alguma pergunta? Vamos seguir para a gente encerrar. A Hélio. A Hélio. Pois não, Hélio. Luciano, esse tópico tem 11 parágrafos, e todos eles com ensinamentos preciosíssimos. Eu fiz marcação praticamente em todos eles. Mas eu quero destacar tão somente o do parágrafo 7. Podia pôr na tela o 7? Esse aí? Começa pelos seus frutos. É isso aí, né? Então, desde a primeira frase, abrindo aspas para Jesus, pelos seus frutos vós os conhecereis. Você já falou um pouquinho se referindo aos falso profeta, mas de repente está dirigido a mais do que os falsos profetas. Ainda nesse parágrafo 7, vamos na sequência, acho que para a terceira frase. A árvore que não dá frutos é derrubada e jogada ao fogo. Então, qual é a sua interpretação desta assertiva, desta afirmação? Quer dizer que estou assumindo que essa árvore seja cada um de nós, aqueles de nós, incluindo nós, cada um de nós, que não produzir nada de relevante no sentido da espiritualidade, este será extinto? Qual é a sua opinião? Qual é a sua interpretação? Sobre a questão pelos frutos, né? Vós os conhecereis, está dentro da questão dos falsos profetas, que mais atrás a gente vê também que ele torna a frisar que tem a ver também com os falsos instrutores, que poderia ser tanto um daqueles 12, como os demais que surgiria, como no caso nós, né? Então pode ser qualquer um de nós, representante do reino, nos tornar esse fruto malévolo, né? Então, a gente pode, se a gente não vigiar, a gente pode estar ensinando de forma equivocada, né? Ou a gente perceber que outro que se diz estar no reino está ensinando de forma também maldosa. E a gente reconhece isso pelos frutos mesmo. A gente vai observar que não tem o mesmo tom dos ensinamentos de Jesus, da prática de vida de Jesus. Porque os ensinamentos do reino é baseado nos ensinamentos de Jesus, né? E na observância da sua prática, que ele praticou. Então, esses falsos profetas pode ser qualquer um dos seguidores. Não é uma pessoa estranha que vem dizer, não, esse Jesus está errado. Não é os de dentro que pode se tornar um falso, que pode se tornar uma árvore ruim. E essa questão de derrubar, né? A gente vê lá sobre o julgamento, que Jesus fala que em teu nome nós pregamos, nós curamos, né? Mas só que eles eram insinceros, eles eram maus instrutores, faziam por algum tipo de egoísmo, né? Atrás de algum holofote e acabava levando a mensagem de forma equivocada. Então, essa árvore que está dando fruto ruim, ela realmente será lançada fora, será derrubada e jogada ao fogo. Eu entendo que possa chegar
a questão da extinção, né? Vai depender aí do arrependimento. Se essa árvore ela for possível de ser regenerada, né? Ser adubada novamente e dar bons frutos, ela escapa da extinção. Mas se permanecer sendo o que ela é, uma árvore que dá frutos ruins, a tendência é ser extinta a pessoa, né? É o que eu entendo a ela. Não sei se ficou claro, acho que eu fui um pouco longo, né? Luciano, mais um verso, eu vou ser breve. O 6, o anterior. Só mais um verso, o 6. Ah, Já está no 6? o verso está no 6, acima. Acima do Então, 7, eu aí vou está em ler. cima. Então, no 6, é o anterior. É sobre os caráteres, né? É o Fortes. caracteres. Isso, Caracteres. isso, Não é caracteres o fortes. caráter, são os Isso. caracteres. Eu vou ler, então. Eu não ia ler, mas eu vou ler. Os caracteres fortes não se formam por não fazerem absolutamente o mal. Muita gente diz assim, eu não sou do mal, enfim, mas aqui está falando. Não se formam caracteres fortes simplesmente não praticando mal. Mas, entretanto, todavia, muito mais por fazerem de fato o bem, ou seja, o registro do bem vale mais que o registro do mal. Mas, por uma frase, e vai na sequência. Os níveis mais elevados de autorrealização são alcançados pela adoração e o serviço. Então, a pessoa diz, eu não faço adoração nenhuma, eu sou desigrejado, não tenho a prática da adoração. E completa, e o serviço. Eu não faço voluntariado nenhum, eu cuido dos meus e já acho o suficiente. Qual é a tua interpretação disto, por favor? Ah, olha, você quer nesse segundo ponto aí, né? Os níveis mais elevados, certo? Eu entendo que se, que se trata daquela pessoa relaxada mesmo, né? A gente não deve ser preguiçoso, espiritualmente falando. Nós temos que desenvolver a nossa espiritualidade. E isso é difícil, é trabalhoso, mas devemos desenvolver. Devemos alcançar uma realização dentro da espiritualidade, dentro do reino, né? E aí ele fala, né? Ele foca aí que os níveis mais elevados são alcançados pela adoração e o serviço. Então, nós devemos buscar isso. Adoração, buscar mais uma comunhão, mais uma aproximação, mais um relacionamento mais estreito para com o nosso Deus, né? E o serviço é estar sempre disposto ao reino. E como é que está se disposto ao serviço do reino? Servindo os outros, as pessoas, né? E nas suas necessidades, seja necessidades espirituais, sejam necessidades materiais. Temos que estar atento a isso. Então, se a pessoa não tem muito, né, não chegou muito é a pessoa relaxada, não adora, não busca essa informação, ela está só perdendo, né? Perdendo essa elevação. Mas acho que isso não vai interferir na questão da salvação dela. Ela está perdendo chances de evoluir mais ainda, né, a sua alma. É o que eu entendo. Vamos seguir? A gente passar aqui já é 9h30. Rapidinho, a gente termina aqui. O Então, vamos lá, Roberto gente. quer fazer Oi? uma pergunta ou um comentário, não sei. Sim, Roberto. Olha, é sobre o ensinamento de Jesus que o Aélio enfatizou, de as árvores que não dão frutos serão cortadas e jogadas no fogo. Eu creio que essa dualidade do bem e do mal acontece em cada indivíduo humano. Ao longo da vida, as nossas decisões, que são guiadas pela vontade da presença divina em nós, dão bons frutos. E as nossas decisões, que são instintivas, animais e que prejudicam outros seres, elas correspondem aos maus frutos.
E quando o corpo falece, o que não tem sobrevivência, o que é ruim, vai para a terra. E o que sobrevive ficou imortalizado na nossa alma, que vai para o céu. Então, o joio e o trigo, o bem e o mal, está em cada ser humano. E o livro de Urântia revela que só vai para o céu aquilo de bom que nós fizemos e que se imortalizou na nossa alma. E essa é uma visão muito positiva da realidade. Então, quem não se dedica a fazer um pouquinho da vontade de Deus, não engrandece a alma. Eu queria fazer essa observação para tirar um pouco do peso de 8 ou 80, ou vai para o inferno ou vai para o céu. Isso às vezes angustia. Eu queria É até verdade. lembrar algo que o Neemias me falou, não sei se você lembra, irmão Neemias. Assim que eu conheci o livro de Urântia em 2010, eu era reencarnacionista, né? Aí eu fui visitar o Neemias lá em Valparaíso. Ele era presidente da Associação Urântia na época. Aí eu falei, mas Neemias, e se minha mãe não sobreviver? Minha mãe tinha acabado de falecer. Aí o Neemias falou assim, vai sobreviver, porque ninguém é totalmente mau que não tenha nada de bom, nem é totalmente bom que não tenha nada de mal. Então, se o indivíduo humano faz algo de bom, aquilo já imortaliza na alma e sobrevive. Então, não é 8 ou 80, é, é nas decisões humanas. Obrigado, Roberto. Boas observações. Contribuiu para a nossa ideia aí. Contribuiu entre a pergunta de Aélio e a minha resposta. Ficou ótimo. Obrigado. Então, vamos continuar para a gente encerrar essa primeira parte de hoje, né? A quinta sessão, quinto tópico do documento 140, amor paterno e o amor fraterno. Do Sermão da Montanha ao discurso da última ceia, Luciana Precisa não Jesus está ensinou... compartilhar, Perdão. compartilhar a tela. É que eu abri aqui, acho que estava a compartilhar. Valeu, gente. Obrigado pela observação. Então, chegou aí? Sim, Desculpem, imagina. ok? Do Sermão da Montanha ao discurso da última ceia, Jesus ensinou aos seus seguidores a manifestar o amor paterno mais do que o amor fraterno. O amor fraterno seria amar o teu semelhante como a ti próprio. E isso seria um preenchimento adequado da regra de ouro. O afeto paterno, todavia, requer que tu ames os teus semelhantes mortais como Jesus te ama. Interessante, né? Mais ou menos o que a Hélio comentou um pouco atrás. Jesus ama a humanidade com um afeto dual. Ele viveu na Terra como uma personalidade de duas naturezas, né? Humana e divina. Como filho de Deus, ele ama o homem com um amor paterno, pois ele é o nosso Criador, né? Ele criou o homem, criou o nosso universo, criou o nosso mundo. Então, Jesus é o nosso Pai, é o Pai do universo. Enquanto filho do homem, Jesus ama os mortais como um irmão. Por quê? Porque ele verdadeiramente foi um homem entre os homens, né? Ele foi um ser humano integral. Jesus não esperou que os seus seguidores realizassem uma manifestação impossível do amor fraterno, mas ele esperou que eles se esforçassem para ser como Deus, para serem perfeitos como o Pai do céu é perfeito, que eles pudessem começar a ver o homem como Deus vê as suas criaturas, que é portanto, né? E que, portanto, pudessem começar a amar os homens como Deus os ama, demonstrando o começo de um afeto paterno.
Durante essas exortações aos 12 apóstolos, Jesus buscou revelar esse novo conceito de amor paterno, de modo como ele se relaciona e algumas atitudes emocionais preocupadas em fazer numerosos ajustamentos sociais para o meio ambiente. O mestre apresentou esse discurso memorável, chamando a atenção para 4 atitudes de fé, como um prelúdio para retratar subsequentemente as suas 4 reações transcendentes e supremas do amor paterno, contrastando-as com as limitações do amor meramente fraterno. Então, o primeiro ele falou daqueles que eram pobres em espírito e famintos de retidão, daqueles que persistiam na mansidão e eram puros de coração. Podia-se esperar que esses mortais discernidores do espírito alcançassem níveis divinos tais de ausência de egoísmo que os tornassem capazes de atingir o exercício surpreendente do afeto paterno. Que, mesmo como lamentadores, teriam forças para demonstrar misericórdia, promover a paz e resistir às perseguições, e, durante todas essas situações de provação, que amassem até mesmo a uma humanidade não amável, com um amor paterno. Mesmo sendo o nosso pior inimigo, deveríamos amar com amor paterno. Olhar como Deus olha, amar como Deus ama. Um afeto paterno pode alcançar níveis de devoção que transcendem incomensuravelmente um afeto fraterno. A fé e o amor, nessas beatitudes, nessas bem-aventuranças, fortalecem o caráter moral e criam a felicidade. O medo e a raiva enfraquecem o caráter e destroem a felicidade. Esse sermão memorável teve o seu começo com uma nota sobre a felicidade. E aí começa assim: felizes são os pobres em espíritos, os humildes. Para uma criança, a felicidade é a satisfação de um desejo de prazer imediato. O adulto está disposto a semear os grãos da renúncia com o fito de ter colheitas subsequentes de maior felicidade. Na época de Jesus, e desde então, a felicidade tem sido muito frequentemente associada à ideia de posse de riquezas. Na história do fariseu e do publicano orando no templo, um sentia-se rico em espírito, egoísta no caso, e o outro se sentia pobre em espírito, humilde. Um era autossuficiente, o outro era capaz de aprender e de buscar a verdade. O pobre em espírito busca as metas da riqueza espiritual, busca Deus. E os que buscam a verdade não têm de esperar por recompensas em um futuro distante. Eles são recompensados agora. As alegrias, os gozos vêm de imediato, né? Eles encontram o reino do céu dentro dos seus próprios corações e experimentam uma tal felicidade agora. Felizes são aqueles que têm fome e sede de retidão, pois serão saciados. Apenas aqueles que se sentem pobres em espírito irão ter fome de sede, de retidão, de fazer o que é bom, justo, reto. Apenas os humildes buscam a força divina e almejam o poder espiritual, fortalecimento, a sabedoria, a mudança, né? No entanto, é muito perigoso praticar conscientemente o jejum espiritual com o fito de melhorar o próprio apetite pelos dons espirituais. O jejum físico torna-se perigoso depois de 4 ou 5 dias. Faz com que nos tornemos aptos a perder todo o desejo de alimento. O jejum prolongado, seja físico ou espiritual, tende a destruir a fome. Então, é tudo no equilíbrio. A retidão na experiência de um prazer não é um dever. A retidão de Jesus é um amor dinâmico.
o afeto paterno junto com o fraterno. Não é um tipo de retidão negativa, o tipo não faça, né, de retidão. Como é que alguém poderia almejar uma coisa negativa, uma coisa a não fazer? Não é tão fácil ensinar à mente de uma criança essas duas primeiras beatitudes, mas a mente amadurecida deveria captar o significado delas. E vem, felizes são os mansos, pois eles herdarão a terra. A mansidão genuína não tem nenhuma relação com o medo. É mais uma atitude de um homem cooperando com Deus. A vossa vontade será feita, né? Abrange a paciência, a tolerância e a motivação pela fé inabalável de um universo amistoso e cumpridor da lei. Ela mantém o controle de todas as tensões e rebeldia contra o guiamento divino. Jesus foi um homem manso, ideal, durante-a. Ele herdou um vasto universo. E felizes são os puros de coração, pois eles verão a Deus. A pureza espiritual não é uma qualidade negativa, a não ser ao negar a suspeita e a vingança. Ao discernir sobre a pureza, Jesus não tem a intenção de deixar exclusivamente das atitudes sexuais humanas. Ele referia-se mais àquela fé que o homem deveria ter no seu semelhante. A confiança, né? Aquela fé que um pai tem no seu filho, o que o capacita a amar os seus semelhantes como um pai os amaria. Então, ser puro de coração, né, tem a ver com isso. Você confiar mesmo, né? Confiar e amar. O amor paterno tem sempre um único propósito e sempre busca o melhor no homem, que é a atitude de um verdadeiro progenitor. Ver Deus por meio da fé significa adquirir o verdadeiro discernimento espiritual. E o discernimento espiritual intensifica o guiamento do ajustador. E tudo isso, no fim, aumenta a consciência de Deus. E quando vós conhecerdes o Pai, vós estareis confirmados na certeza da filiação divina. E depois de amar cada vez mais e cada um dos vossos irmãos na carne, não apenas como um irmão, com um amor fraterno, mas também como um pai, né, com o amor paterno. Essa exortação é fácil de transmitir, até mesmo para uma criança. As crianças são naturalmente confiantes e os pais deveriam procurar fazer o que elas não perdessem essa fé simples, ou seja, a confiança, né? Se o pai está com o filho em cima de um muro e pedir para o filho pular, ele vai confiar no pai, vai pular, hein? E o pai tem que corresponder. Ao lidardes com as crianças, evitai qualquer modo de enganá-las e abstendes de sugerir suspeitos, né? Sabiamente, ajudai-as a selecionar os seus heróis e a escolher o trabalho da vida delas. É por isso que Jesus fala em alguns momentos que a gente deveria ser igual a crianças, né? Para entrar no reino, nós temos que nos tornar também crianças. Por quê? Porque temos que confiar em nosso Pai, né? A confiança. E também a gente deve confiar também um no outro. Para a gente amar o outro com amor paterno, a gente tem que confiar, extrair o melhor da pessoa, ou tentar, né, extrair o melhor daquela pessoa. Nem como o irmão Roberto pontuou uma fala de Neemias, né? Ninguém é 100% mal, né? Tem coisas boas nas pessoas. Pulei. Então, Jesus continuou a instruir os seus discípulos na realização do propósito principal de toda a luta humana, a perfeição, a própria realização divina. E ele sempre lhes lembrava: sede perfeitos, como o vosso Pai dos céus é perfeito. Né? E Jesus sempre aconselhava os seus apóstolos a amar os homens como ele os havia amado, né? Com amor paterno, tanto quanto com afeto fraterno. Então, a gente tem que estar com isso na cabeça, né?
O amor no reino é dual, é fraterno e paterno. Nós podemos desenvolver esses dois amores em nós, né? Felizes são os que pranteiam, pois serão consolados. Nem o chamado senso comum, nem a melhor das lógicas nunca sugeririam que a felicidade poderia derivar-se da aflição. Jesus, porém, não se referia ao lamento externo, nem ostensivo. Ele aludia a uma atitude emocional de ternura no coração. Aí entra a questão, né, da sinceridade novamente, que tem no seu coração. A sua intenção é boa? É um grande erro ensinar aos meninos e aos rapazes que não é masculino demonstrar ternura ou por qualquer outro meio evidenciar sentimentos emocionais ou sofrimento físico. A compaixão é um atributo tão contínuo para o homem quanto o é para a mulher. Não é necessário não é necessário aparentar dureza para ser masculino. Essa é a forma errada de criar os homens corajosos, né? Os grandes homens do mundo não tiveram medo de lamentar. Moisés, o lamentador, foi um grande homem, mais do que Sansão. E mais do que Golias. Moisés foi um líder magnífico de mansidão. Ser as necessidades humanas gera uma felicidade genuína e duradoura, né? Ou seja, fazer o bem, reconhecer o outro, nos faz nos sentir bem, felizes. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Deu aqui uma instabilidade na Sim. internet, se tivesse caído. Felizes são os misericordiosos, pois eles alcançarão a misericórdia. Misericórdia aqui tem a conotação da altura, da profundidade e da largura da mais verdadeira amizade, o amor da bondade. A misericórdia, algumas vezes, pode ser passiva, mas aqui ela é ativa e dinâmica, a paternidade suprema. Um pai cheio de amor, pouca dificuldade tem de perdoar o seu filho e de perdoá-lo até muitas vezes. E para com um filho não mimado, o impulso de aliviar o sofrimento é natural. Os filhos são normalmente bons e compassivos quando já têm idade suficiente para avaliar as condições reais. Felizes são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os ouvintes de Jesus tinham uma sede ardente de libertação militar, não de pacificadores. A paz de Jesus, contudo, é de espécie pacífica e negativa. Ou seja, não tem guerra, não tem sangue, não tem espada. A paz é uma paz interior, né? É uma harmonia espiritual entre o corpo, mente e o espírito, né? Em face das provações e das perseguições, ele disse: a minha paz eu a deixo convosco, que o vosso coração não seja perturbado e que não padeça de temores. Esta é a paz que evita conflitos danosos. Então, quando Jesus fala que felizes são os pacificadores, né, acaba caindo por terra a ideia dos que queriam realmente uma libertação militar, né, de Roma. E aí ele entra aqui, não é por esse caminho. O reino tem tudo a ver com a elevação espiritual. As crianças podem aprender facilmente, estou no 19 agora, facilmente a funcionar como pacificadoras. Elas gostam de atividades grupais, elas gostam de brincar juntas. E o mestre disse certa vez: quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas quem perder a sua vida, encontrá-la. Ou seja, fala essa questão
da renúncia, né, da nossa natureza humana, defeituosa, animalesca, né, renunciando isso aí para praticar os frutos do Espírito, praticar os ensinamentos do Reino. Felizes daqueles que são perseguidos por causa da sua retidão, pois deles é o reino do céu. Felizes deveis ficar quando os homens vos insultarem e perseguirem e lançarem falsamente todo tipo de mal contra vós. Jubilai-vos na alegria mais extrema, pois grande é a vossa recompensa. Esse repasse dessas bem-aventuranças está tudo dentro dessa questão, irmãos, ainda da paternidade e do amor fraterno e do amor paterno, porque dentro de cada situação nós temos que agir nessas duas linhas, amar fraternalmente e amar paternalmente. Faz parte ainda, a gente está repetindo algumas coisas aqui, mas está dentro dessa ideia do amor fraterno e paterno. E assim, frequentemente, a perseguição vem depois da paz. E os jovens e os adultos corajosos nunca fogem da dificuldade ou do perigo. Nenhum amor é maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ainda é sobre essa questão do reino, de se doar, né? De se renunciar para salvar o outro. É um amor paterno. E um amor paterno pode livremente fazer todas essas coisas que o amor fraterno dificilmente consegue abranger. E o progresso tem sido sempre a colheita final da perseguição. Não tem jeito. Ai, ai. As crianças sempre respondem ao desafio da coragem. A juventude está sempre disposta a usar. E toda criança deveria aprender cedo a sacrificar-se, ou seja, a aprender a lidar com a sua natureza, a renunciar a algumas coisas, né, egoístas. E assim é revelado as beatitudes do Sermão da Montanha, que são baseadas na fé e no amor, e não na lei, na ética ou no dever. O amor paterno tem prazer em dar o bem em troca do mal, fazer o bem em represália à injustiça. E a parte 1 termina aqui. Agradeço a vocês. Não sei se dá tempo ainda, Lília, eu passar só os pontos chaves Sim, desse último, não sei se dá, sim. mas já passamos um pouquinho, né? Mas acho que dá para passar. Deixa eu ver se tem muita coisa, se eu marquei muita coisa aqui. Eu vou só pontuar só esses felizes são, né? Essas beatitudes rapidinho, tá? Na questão dos felizes, são os pobres de espírito, né? No caso aí vai se referir-se à humildade, como foi falado, que busca a verdade espiritual, por reconhecer a sua ignorância, a falta do conhecimento, ele busca. Então ele é humilde de espírito, né? Aqueles que são pobres em espírito reconhecem a necessidade do crescimento, né, de Deus, ou seja, do crescimento espiritual, e encontram no reino dos céus dentro de si. Os felizes pela retidão, né, fome e sede pela retidão, são aqueles que almejam a justiça e a retidão, com humildade, né? Buscam o poder espiritual e a força divina. São felizes, felizes são os mansos, porque a mansidão não é essa questão da fraqueza, né? Mas sim da aceitação voluntária da vontade de Deus, estar disposto a aceitar a vontade de Deus em qualquer situação. Envolve a questão da paciência, a tolerância e a fé inabalável no plano de Deus dentro do universo. E, por último, felizes são os puros de coração. A pureza de coração implica uma fé sincera, né, nos semelhantes, semelhante à confiança de um pai em seus filhos. É um amor que não é cínico, mas que sempre busca o melhor do outro, assim como o amor de um verdadeiro pai. E aqui a gente termina a minha participação da primeira parte,
Quero agradecer a todos por ficarem até agora e desculpem por ultrapassar o limite, tá? É com você, Lilian. Eu acho que o Aélio tem alguma informação ou questão, comentário. Parabéns, Luciano. De fato, você fez uma excelente apresentação. Em face do adiantado da hora, eu vou ser breve. Eu fiz várias marcações nesses 24 parágrafos, que oferece muita riqueza de ensinamento. Acho mesmo que apenas esse sermão, a parte 5, merecia um estudo em separado, em relação a esse documento. No entanto, eu vou aqui apenas perguntar sobre o 8. Você podia pôr o 8 na tela, por favor? Então, eu vou ler a primeira frase, abre aspas para Jesus. Felizes são aqueles que têm fome e sede de retidão. Não foi bem esse que eu ia perguntar. Acho que está no 7. Podia pôr o 7? Eu marquei basicamente todos, mas o 7. Está no 7 já? Também abre aspas para Jesus. Felizes são os pobres em espírito, os humildes. Então, aparentemente, aí não tem muito o que perguntar, mas, efetivamente, nós aprendemos com o livro de Urântia que nós somos presenteados com o ajustador do pensamento, que vem da parte do Pai, que é Espírito. Nós somos presenteados pelo Espírito da Verdade, que vem do Filho, que também é Espírito. E nós somos presenteados pelo Espírito Santo, que vem da parte da ministra divina, que também é Espírito. Então, esse Espírito da primeira frase tem a ver com um desses três espíritos ou é um outro espírito a que se refere? Esse é o primeiro ponto. O segundo, relacionado ainda a esta frase, tem a ver com o fato de que a gente imagina que o valor do espírito aumenta, é acrescido com espiritualidade que vem do conhecimento, que vem da vontade de conhecer a palavra. Aqui está parecendo que menos é mais e que mais é menos, salvo uma interpretação equivocada. Qual é a sua opinião a respeito? Mais pergunta, mas de fato o horário já está bem avançado. Eu vou pôr lá no site quando for publicado. Grato. Bom, é Lívia que vai dizer aí se posso responder ou outra pessoa também. Pode responder. Olha, esse espírito aí que ele fala, eu entendo que não seja o espírito ajudante, ou seja, o ajustador, mas é a questão da ideia no sentido espiritual, na ideia da dimensão espiritual, da minha situação espiritual. Claro que o ajustador tem um papel nisso também, mas quando fala pobre de espírito, não é a ausência do ajustador do pensamento, mas sim a ausência de uma graça em mim que eu percebo que eu preciso. Então, eu vou buscar. Ele dá o exemplo do fariseu com aquele outro rapaz lá. 1 hora achando que está top, cheio, né? Eu sou justo, eu não faço isso, não faço aquilo, eu sou justo, eu não peco, eu sou melhor. O outro se sente o humilde, porque ele se acha o pobre, ele acha que precisa de Deus. Olha, eu sou miserável pecador, eu preciso de ti. Então, é o reconhecimento. Então, a pessoa reconheceu que quer saber mais de Deus, ele buscou. Então, esse espírito aí é uma questão da busca espiritual, e não a ausência do espírito assustador. Eu entendi isso. E realmente, mais
no reino de Deus é menos e menos é mais. O mais somos nós, a gente bota toda a nossa carga, nossa expectativa, eu sei, eu posso, eu quero, eu tenho, eu não preciso. É a minha vaidade, a minha arrogância, tudo que tem de mim, de materialista em mim e também animalesca, é o mais que não vai servir muito para o reino. Mas quando eu busco fazer a renúncia disso, dessa minha natureza material e animalesca, se torna menos em mim e o reino cresce em mim. A paz espiritual em mim avança e progride. Eu entendo assim. Obrigada, Luciano, muito bom. Muito boa apresentação. Vamos esperar pela próxima semana que vem. E agora Parabéns, muito, muito boa. vamos ao sorteio, né, Sueli? Isso aí. Parabéns, Luciano, estava ótimo. Eu já copiei os nomes, só a Daniela que estava na sala, mas ela saiu faz uns 10 minutinhos, então eu vou deixar o nome dela, tá bom? A Ivanil está aí ainda? A Ivanil eu coloquei. Tá. Será que eu coloquei, meu Deus? Peraí que eu já vou olhar. Porque ela disse que ela estava instável. Aham. Eu vou olhar, peraí. Eu vou compartilhar e já mostro para vocês. Pode tirar o meu, viu, Sueli? Oi? Pode tirar o meu nome da lista. Tá. Então, a Daniela, que estava até agora, a Hélio, Lilian, Nemias, Tiago, Arlindo, Bernadette, Cristiane, Fernando, Ilza, Irineu, Mantovani, Liane, Lúcia, Maria Lanes, Moacir, Roberto, Sidney, Silvana, Yara e Zé Rodrigues. Não vi Ivanil. Não. Então, eu não pus. O meu também pode tirar, viu, Sueli? Porque dá oportunidade para outros, né? Tá legal, eu vou tirar então, peraí. O meu também pode tirar. Quem que falou? Cristiane. Ah, Cristiane. Pode tirar. Que eu também já fiz. O meu Maria Lanes também, eu já ganhei o livro. Ganhei. Já pode dar oportunidade para outro. Mais alguém? Lilian. Lilian. Ó, sempre lembrando que se vocês ganham de novo, vocês podem doar para alguém que vocês conhecem. Vamos lá, vou sortear. Eu farei com o meu hoje, que eu recebi. Vamos lá. Eita. Nemias. Oh, olha só, parabéns. Eu vou doar para a Ivanil, que ela disse que estava precisando do livro. Então tá bom, legal. Então, amanhã a gente pede o endereço dela. Então tá bom, pessoal. Obrigada a Muito todos. obrigada, Luciano. Estava ótima a sua aula. Obrigada. Boa noite a todos, obrigado. Gratidão, Obrigada. Luciano. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gratidão e boa noite a todos. Boa noite, pessoal. E hoje foi bom, Luciano. Acredito na próxima quarta vai ser melhor ainda, né? Foi fantástico. Boa noite. Ô, Luciano, um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ilse. Aqui, desliga. Boa noite, Arlindo. Bernadette, tchau. Lúcia, Irineu.